Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Chegamos à segunda lição do trimestre. Nós temos aí nesse trimestre o tema geral, a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Será uma bênção a lição desse trimestre, baseado na carta aos Efésios, que foi uma das cartas que Paulo escreveu da prisão em Roma. Muito bem, hoje a lição número 2, o tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Está falando de sublimidade, de bênçãos, e essas bênçãos, elas naturalmente estão em Cristo Jesus. Estaremos estudando esse tema nesse trimestre. Muito bem, nesta lição nós temos o textuário. O textuário está em Efésios capítulo 1 e versículo de número 3. Muito bem, Efésios capítulo 1 e verso 3, que nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que esse textuário é uma atividade para nós memorizarmos. Você pode repetir comigo? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A primeira palavra que aparece ali é bendito. Guarde isso. Uma outra palavra importante que aparece aqui é abençoou. E uma outra palavra importante é lugares celestiais. Guarde isso no coração, porque nós estaremos comentando sobre este textual. Bendito é uma palavra importante, está se referindo a louvor a Deus, digno de louvor. Muito bem, nós temos aí a verdade prática, e na verdade prática, meus amados, nós temos Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ou seja, antes dele criar todas as coisas, antes da fundação do mundo, Deus estava já em mente, nos colocando no seu plano, nos elegendo em Cristo Jesus. Ou seja, ele sabia que este ser criado por ele haveria a possibilidade de cair, e ele então já se antecipa a essa queda, providenciando uma salvação, e esta salvação é em Cristo Jesus. Ele nos elege em Cristo, ele planeja a criação, mas já se antecipa num plano de salvação, porque este homem criado, a sua imagem e semelhança, ganhou o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é o direito de escolha, e dentro dessa escolha o homem poderia então cair, e Deus então se antecipa a essa possibilidade do homem cair, e ele providencia um plano salvífico, um plano de salvação, e nesse plano está a eleição em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Para quê? Para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, ele, antes de criar, já planeja a salvação, tendo em vista a possibilidade do homem cair, mas em Cristo o homem então seria eleito e aí desfrutaria das bênçãos espirituais. Em Cristo nós desfrutamos das bênçãos espirituais, e essa é a verdade prática que você e eu devemos memorizar. Muito bem, meu amado. Nós temos aí as palavras-chave que encontramos nessa lição. A palavra bendito, como já disse, bendito é digno de louvor. Quem é digno de louvor? Digno de louvor é aquele que criou
todas as coisas. Do nada, ele criou tudo pela sua palavra, ou seja, o Deus que do nada traz à existência tudo, e ele é o Criador de todas as coisas, e nada é impossível a esse Deus. De maneira que nós podemos, então, junto com Paulo, glorificar, dizer, digno de louvor. Esse Deus, Criador de todas as coisas, ele é digno de louvor. Uma outra palavra importante é planejou, como já falamos aqui, ele, antes da fundação do mundo, ele planejou a salvação do ser humano, e o Pai planejou tudo. Ele antecipadamente traçou um plano de salvação, e é este plano que nós devemos perceber. O Pai planejou, mas nós temos uma outra palavra importante: realizou. O comentarista fala de realizou. Quem realizou? Jesus Cristo realizou, ou seja, o Pai planejou a salvação, Jesus, o Deus Filho, o Cristo, ele realizou a salvação lá na cruz do Calvário. Ele veio para nos salvar, assim executando o plano que o Pai já tinha elaborado antes da fundação do mundo, para resgatar, trazer de volta o homem a si. Então, o Senhor Jesus, ele realizou o plano do Pai. E depois nós temos uma outra palavra importante que o comentarista coloca na lição, que é garante. E eu acrescentei aí aplica. Por quê? Deus Pai planejou a nossa salvação e para nos abençoar. O Deus Filho realizou esta obra redentora na cruz do Calvário, e o Deus Espírito Santo, ele aplica a salvação, ele garante a salvação. Então é bom nós guardarmos isso. Esse Deus deve ser louvado, porque ele planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação. São algumas palavras-chave que fazem parte desta lição. E o que você entende é o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição o comentarista nos coloca aqui: a nova posição em Cristo, a nova posição em Cristo. E aí eu venho com uma pergunta: o que você entende sobre a nova posição em Cristo? O que é a nova posição em Cristo? Nós temos aí essa imagem que tenta explicar, que tenta nos dar uma ideia do que é essa nova posição em Cristo Jesus. Se você observar aqui, nós temos o homem caído e depois nós temos o homem em Cristo. São duas posições. Primeiro, o homem caído. Lá no jardim ele cai, desobedecendo a Deus. Nós conhecemos bem a história. E a queda dele fez com que ele se distanciasse de Deus e, consequentemente, das bênçãos de Deus na sua vida. Então o homem ficou caído nos seus pecados, nos seus delitos. Ou seja, ele virou as costas para Deus e perdeu essa condição das bênçãos de Deus na sua vida. Então o homem está caído em seus pecados, mas veio Jesus. Jesus veio para mudar a história do homem. E quando Jesus vem para mudar a história do homem, este homem que está caído, ao reconhecer que é pecador, a aceitar Jesus como seu Salvador, a sua história muda, a sua posição muda, a sua condição muda também. Então este homem caído, que reconhece o seu estado de pecador, miserável, diante de um Deus que lhe proporcionou bênçãos na criação, esse homem reconhecendo o seu estado de que ele se voltou contra Deus, mas ele reconhecendo que Jesus veio e ele é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para nos salvar, ele então pode ser mudado de posição. De caído, ele passa
para uma outra posição. E esta posição é em Cristo Jesus. O homem em Cristo Jesus é diferente do homem caído. O homem caído está distanciado, está morto para Deus espiritualmente, ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ele aceita Cristo, muda-se a sua condição. Então ele passa de um homem caído, um homem natural, morto nos seus pecados. Ele muda a condição quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Observe que a posição dele aqui está embaixo, caído. Mas quando ele aceita Cristo, acontece o que Paulo disse. Paulo disse assim: porque eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele passa a viver para Deus, ele passa a viver para o reino espiritual. Então ele sai da condição de caído e passa a viver na dimensão espiritual em Cristo Jesus. Ele muda de posição, de condenado para justificado. O homem viu o pecador que estava condenado ao inferno, ele passa a ser justificado. Deus passa a olhar para ele não como um pecador condenado ao inferno, mas como alguém que se redimiu dos seus pecados através de Cristo, e ele muda a sua posição de condenado para justificado e de pecador para santo. Então a posição dele muda completamente. Ele passa de pecador para santo. E como isso acontece? Isso acontece através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então observe uma coisa: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, os pecadores que foram santificados em Cristo Jesus, ganhou o direito de serem chamados santos. Então ele muda de posição, ele muda de condição, de condenado para justificado, e aí ele passa a viver na dimensão de Cristo, porque a sua vida, ele não vive mais para si, ele vive para aquele que por ele morreu e também ressuscitou. Então a sua vida agora é uma vida diretamente ligada com Cristo, diretamente ligada com as coisas celestiais. Ele se desliga deste mundo de pecado e começa a viver para Deus. E esse viver para Deus, ele começa a viver no âmbito espiritual, do reino espiritual, do reino celestial. Então essa imagem aqui, ela mostra muito bem a posição do homem em Cristo. E ele passa a viver na presença do Senhor através de Cristo. Ou seja, Deus olhando do céu para a terra, ele nos vê através de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Aqui ele está caído, mas em Cristo, na cruz, ele está de pé. Aquele homem que estava caído, agora está de pé na presença do Senhor. Muito bem. Ainda falando desse tópico tão importante, o comentarista, ele coloca 3 subtópicos. O primeiro é a doxologia, palavra difícil, né? Palavra grega, você talvez nem nunca tenha ouvido sobre doxologia, mas ele dá uma explicação aqui. Doxologia, do grego do, que é doxa, que significa glória, mais logia. Logia é palavra. Então nós temos doxa e também logia, que é a manifestação de louvor e também enaltecimento a Deus. Ou seja, é a manifestação de louvor, mas não é simplesmente um louvor, é um louvor de adoração. Você louva a Deus, mas você o adora em espírito e em verdade. Então a palavra doxologia traz essa ideia de louvor e adoração. Este homem que estava caído,
mas que em Cristo foi reconciliado. Ele ganhou o direito de ser chamado Filho de Deus, foi santificado e ele foi nesta esfera ganhando a condição de ser Filho de Deus para louvor e adoração do nome de Deus. Então a doxologia traz a ideia de louvor e adoração. Ainda nesse tópico sobre a nova posição em Cristo, nós temos as bênçãos espirituais. Essas são as bênçãos que o tema da lição coloca, a sublimidade das bênçãos espirituais. Algumas pessoas pensam que essas bênçãos espirituais está se falando de coisas materiais, né? As coisas materiais, a pessoa ser próspera, a pessoa ter bem, traz a ideia de que é uma pessoa abençoada, né? A pessoa abençoada aqui é no contexto espiritual, ou seja, são bênçãos divinas através de Cristo Jesus. Observe que o comentarista e Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem nos abençoou? O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? Eu muitas vezes fiz essa pergunta: que bênçãos espirituais são essas? Quais são estas bênçãos espirituais? E nós temos aqui, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai falando destas bênçãos. Ele fala que nós somos abençoados em Cristo, mas ele também explica quais são as bênçãos espirituais. E a primeira bênção espiritual que nos leva a louvar e adorar a Deus é a bênção da eleição. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Esse Deus é santo e ele é louvado em santidade, e ele requer santidade de cada um de nós. Nós que fomos santificados devemos viver uma vida de santificação. Hebreus nos fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele nos elegeu em Cristo Jesus e também nos fez santo. E nesta vida de santidade nós devemos prosseguir. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então a primeira bênção, baseada na carta aos Efésios, versículo 4, nos fala que ele nos elegeu. Guarde isso. Segunda coisa, segunda bênção espiritual, está no versículo 5. Se você ler o versículo 5, nós vamos encontrar: e nos predestinou para filhos, nos predestinou em Cristo para filhos. Nós não éramos filhos, nós éramos apenas criatura, mas Jesus veio. E lá em João capítulo 1, verso 12, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, nós não tínhamos o direito de ser chamado filho, mas a bênção espiritual nos deu o direito de ser chamado filho de Deus, ou seja, nos predestinou para sermos filhos. E como filhos, nós podemos nos dirigir ao nosso Deus falando com Ele: Pai nosso que está no céu. Nós podemos nos dirigir a Ele chamando de Pai, porque em Cristo Jesus nós ganhamos esta bênção espiritual, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Uma outra bênção espiritual está no versículo 6. Nesse versículo 6 mostra uma terceira bênção: nos fez agradáveis para si. O homem no pecado, ele desagradava a Deus, mas através de Cristo ele nos fez agradável. O Senhor nos fez agradável a si mesmo,
através da obra redentora de Jesus. Uma outra bênção espiritual, guarde no seu coração, ele reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, ou nos redimiu pelo sangue de Cristo, fomos remidos pelo sangue de Jesus. Então, a remissão, ou seja, ele pagou o preço que era o resgate da nossa vida, da perdição, ele veio e pagou o preço. Os nossos pecados levaria à morte e à condenação, mas Jesus veio e pagou o preço. E Pedro escreveu lá no capítulo 1, verso 18, 19, sabendo que não foi comprado com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, como um cordeiro incorruptível e incontaminado. Então, o preço foi pago, ele nos remiu, ele nos redimiu pelo sangue de Jesus. Uma outra bênção espiritual, olha quantas bênçãos, você já imaginou quantas bênçãos nós recebemos espiritualmente falando? A bênção aqui, a outra bênção, nos acolheu-nos por vontade, por sua vontade redentora, ou seja, nós somos acolhidos, nós somos abraçados, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Que vontade? Essa vontade de nos santificar e nos trazer para perto de si. Uma outra bênção é que ele revelou-nos a palavra da verdade. Jesus mesmo falou acerca disso. Jesus falou-nos que estas coisas ele ocultou aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos, aqueles que se humilharam e se voltaram para Deus. O Senhor revelou as coisas secretas, ocultas, o mistério que estava oculto, ele revelou-nos através da sua palavra, a palavra da verdade. É uma outra bênção. Quantas pessoas querem ler a Bíblia e não conseguem entender o que está escrito na palavra? Quantas pessoas nós encontramos? Mas eu leio isso, eu leio os Salmos, eu tento entender e não consigo, eu leio Apocalipse, não consigo entender, eu leio alguns livros na Bíblia e não consigo entender. E por que não consegue entender? Porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, ou seja, a bênção espiritual do novo nascimento faz com que a palavra da verdade ela seja revelada a nós. Vale um glória para o Senhor, porque a sua palavra está sendo revelada aos nossos corações. É a palavra revelada, a palavra da verdade. E para finalizar aqui as bênçãos descritas neste capítulo 1 de Efésios, nós temos: selou-nos com o Espírito Santo da verdade. Ou seja, além de nos eleger, nos predestinar para filho, nos fazer agradável a si, nos remir através do sangue de Jesus, nos acolher pela sua vontade redentora, nos revelar a palavra da verdade, ele ainda nos sela com o Espírito Santo. Nós somos selados. E o que é este selo do Espírito Santo? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco do selo do Espírito Santo. Mas o pecador arrependido, quando ele reconhece o seu estado, convencido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o sela, ele recebe o batismo do Espírito. E o que é o batismo do Espírito? O Espírito Santo entra no coração do pecador arrependido e imerge este pecador arrependido, quer ser ele judeu, quer ser ele gentil, imerge ele no corpo de Cristo, e aí a pessoa passa a fazer parte através do novo nascimento pelo selo do Espírito Santo. É uma bênção recebida. Quantas bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais que nós recebemos através da nossa nova posição em Cristo Jesus. Uma outra coisa importante destacar aqui é o item 3, que fala nova condição. Recebemos uma nova condição. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 17, ele diz: aquele que está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, através do novo nascimento, através da vida nova que recebemos, as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. O que, aliás, o Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia nova, é uma notícia alvissareira. São as boas novas que mudam a nossa condição, e esta é uma das bênçãos da nossa nova posição em Cristo. De caídos, nós começamos a viver em Cristo e recebemos todas estas bênçãos. É um pacote, nós podemos até dizer um kit da graça que traz essas bênçãos espirituais. E a síntese desse tópico diz assim: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecido. Ou seja, recebemos as bênçãos e por isso devemos ser agradecidos. Amém, meu querido? Esse é o tópico de número 1 da nossa lição, a nossa nova posição em Cristo. Vamos para o tópico número 2. O tópico número 2 da lição, ele vai tratar sobre uma vida cristocêntrica. E o que é ter uma vida cristocêntrica? Ou o que é viver esta vida de forma a ela ser cristocêntrica? Nós vivemos num período chamado do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. É o homem vivendo para si mesmo. Mas a vida cristocêntrica, o homem deixa de viver para si e passa a viver para Cristo. Tudo na sua vida é Cristo, né? Tudo na sua vida é Cristo. E aí nós temos 3 subtópicos que nós devemos observar. Primeiro, ele vai falar da revelação do mistério. Esse mistério que estava oculto, né? O mistério que estava oculto desde lá da criação, mas que foi revelado. Esse mistério é o mistério da nossa redenção em Cristo Jesus, que estava oculto, mas que agora foi revelado a nós. Essa revelação é a revelação de Jesus Cristo, que na plenitude do tempo foi enviado. E ele veio para nos trazer a salvação. Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho, ou seja, no tempo propício, na hora certa, né? No momento certo, Deus mandou. Não foi na vontade do homem, não foi no tempo do homem, mas foi no tempo de Deus. E aí no grego nós temos 2 palavras para definir tempo: o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é a palavra cronos, é o tempo estabelecido por convenção humana. Dessa palavra cronos do grego, deriva-se a palavra cronômetro. E esta palavra cronômetro, ela serve para marcar o tempo, mas é o tempo estabelecido por convenção humana. Nós temos uma outra palavra para definir tempo no grego, que é a palavra kairos. A palavra kairos é o tempo estabelecido por convenção divina, é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Então, quando diz na plenitude dos tempos, que tempo? No kairos de Deus, na vontade divina, no tempo certo, no tempo que Deus achou propício. E a história vai registrar que toda uma literatura apocalíptica foi preparada, foi desenvolvida para que o Cristo viesse, né? E nós temos aí o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus aparecer, do Cristo aparecer, ele profetiza dizendo: a virgem conceberá, dará à luz um filho. E ele descreve ali: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, 700 anos antes, alguém está profetizando, dizendo que ele vem. Lá no Éden também está profetizando que ele viria da semente da mulher.
nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então observe, toda uma literatura, ela foi desenvolvida dizendo que ele havia de vir, e na plenitude do tempo, ele chegou na hora certa, no tempo certo, na época da Pax Romana. Jesus chegou, e ele chegou para trazer salvação a todos nós. E uma outra coisa importante é o item 3, que fala do louvor, para louvor da sua glória. Aí, quando Jesus veio, ele reúne tanto gentios como judeus. Ele veio para os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus, dentro de um propósito divino, começando de Abraão e toda aquela história da linhagem, da linhagem dele, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Veio Davi, aí vai contando a história até chegar no nascimento de Jesus. Então ele nasce, ele é um judeu que nasce ali, e ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, deu o direito de ser chamado filhos de Deus, tanto gentios como judeus. Esses foram salvos, formando então a igreja de Deus, formando o povo de Deus, formando então ali uma nação peculiar, escolhida pelo Senhor. Para quê? Para louvar e glorificar a Deus. Finalizando então esse tópico, a síntese do tópico diz: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo. Ou seja, o Deus Pai planejou, o Deus Filho executou. Deus planejou tudo e Deus Filho, Jesus, o Cristo, ele executou, e inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. É a síntese do tópico número 2. Muito bem, então já vimos o tópico 1, já vimos o tópico 2, e agora vamos finalizando no tópico 3. Muito bem, o tópico 3 desta lição de hoje vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é a garantia, o Espírito Santo é a garantia. O que nos garante a salvação é o Espírito Santo. E aí aparece no tópico 2 a palavra arabon, no grego significa depósito, penhor, garantia. E o apóstolo Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo para com Deus. Então ele é o depósito, ou seja, nós somos morada do Espírito Santo. E o tópico número 1 fala do selo. Selo fala de propriedade, garantia de propriedade. Quando você compra alguma coisa e você tem o selo, você vai lá no cartório, manda selar, manda garantia, é uma garantia de propriedade. E ele convence, o Espírito Santo quando veio, ele convence o ser humano do pecado. Muito bem, vamos finalizar então nesse tópico, dizendo que o Espírito Santo nos selou. Como já comentei anteriormente, o pecador arrependido, ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando o pecador se arrepende, convencido pelo próprio Espírito, o Espírito Santo o sela. O Espírito Santo entra em sua vida e passa a habitar e insere aquela pessoa na igreja, no corpo de Cristo. E aí nós temos um penhor, que é o próprio Espírito Santo, que habita em cada um de nós. E a síntese desse tópico vai dizer: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Aí nós finalizamos esse tópico 3 da nossa lição e vamos para a conclusão. E na conclusão, olha que o comentarista coloca: nesta epístola, o plano divino revelado resulta na reconciliação e restauração do ser humano com Deus. Ou seja, o plano divino, o propósito divino é reconciliar o homem
consigo mesmo, é restaurar esta comunhão do homem com Deus. E esses ambos propósitos, tanto reconciliar como restaurar, eles devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Portanto, encerramos aqui o comentário desta lição. Esperamos que você tenha sido, e como de fato é, abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe. Nós vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus porque as bênçãos espirituais já repousam sobre nós. E é interessante, meus amados, porque ele fala que nós somos abençoados em Cristo nos lugares celestiais. Finalizo aqui, voltando ao textual, dizendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo. Lugares celestiais em Cristo. Aonde é que ficam esses lugares celestiais? Aonde está esse lugar celestial? Ora, já vimos naquela imagem onde o homem está caído e o homem na cruz, que o homem, quando ele é restaurado, ele passa a viver em pé, na presença do Senhor. E aonde está um crente, redimido pelo sangue de Jesus, ali está a região celestial. Finalizo dizendo, aonde está um crente, redimido pelo sangue de Jesus, ali está a região celestial. E aí as bênçãos espirituais também repousam, as bênçãos que nós aqui já mencionamos. Queremos orar, agradecer aos irmãos, pedir que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, e que esta lição lhe sirva de edificação para a sua vida espiritual. Quero ratificar, domingo, hoje nós teremos culto. Com essa pandemia nós nos perdemos até com dias e datas, ok? Mas corrigindo, hoje, domingo, às 18 horas, nós teremos culto. O culto será uma bênção, será o culto da família, e você está convidado a assistir, a participar online, porque não podemos ainda estar reunidos no templo por ordem do governo e também por recomendação do nosso ministério. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor José Wellington, queremos agradecer pela vida do pastor Wellington Júnior, queremos agradecer pelo nosso ministério que tem sido coerente nas decisões que estão tomando no tocante a esta pandemia. Eles estão preocupados com a nossa vida, está preocupado com a igreja, ele está preocupado com a saúde de cada um. Pastor Wellington ainda estava dizendo este dia, dizendo o seguinte: olha, irmãos, não saem para fora, principalmente os velhinhos, porque o coronavírus está lá na porta para te pegar. Então, vamos ficar com o conselho do nosso pastor e tomar os devidos cuidados, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o Senhor também ensinou que há sentinela. Ele também disse: tenha cuidado de ti mesmo. Devemos ter os cuidados necessários conosco mesmo. Temos fé no Senhor e sabemos que Ele está nos guardando, mas devemos ter cuidado. Tenha cuidado da sua saúde, tenha cuidado da sua vida, né? Para que você não venha depois dizer que não foi orientado pela palavra de Deus. Se cuide, meu querido. Finalizando, nós vamos orar, agradecer a Deus, aos nossos internautas que estão participando desta EBD online, que a bênção do Senhor repouse mais uma vez sobre a sua vida e a sua casa. Vamos orar. Pai Celestial, entramos na sua presença, Senhor, e te agradecemos de todo o nosso coração, em saber da sublimidade das bênçãos que nós alcançamos em Cristo Jesus. São muitas as bênçãos, a eleição, a remissão, o Senhor nos aproximou de Ti, o Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa. São muitas bênçãos, nos deu o direito de ser chamado filho, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. São bênçãos sem medida, e nós queremos externar
o nosso agradecimento e queremos estar louvando e adorando o Teu nome por todas as bênçãos recebidas. Abençoa ou continue, Senhor, abençoando a sua igreja, abençoando os seus filhos. E neste período de pandemia, o que nos resta é ficar debaixo da sua mão, recebendo as suas bênçãos, as bênçãos que nos protegem, as bênçãos que nos guardam, mas principalmente as bênçãos espirituais, alcançada, planejada, executada e aplicada. O Senhor planejou, o Jesus Cristo, nosso Salvador, realizou na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplicou no nosso coração a tua salvação, e por isso nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos uma bênção especial sobre a vida do pastor José Wellington, nosso pastor, do pastor Dueto. Ó Senhor, continue com as suas mãos estendidas, dando a eles sabedoria para conduzir o ministério e tomar as decisões corretas. Pedimos uma bênção especial também sobre a vida dos nossos irmãos que estão, Senhor, acometidos deste mal, deste vírus, porque nós estamos suscetíveis, ó Senhor, e vulneráveis também a ser contaminados, mas o Senhor tem nos guardado e nós cremos nesta proteção. Mas alguns irmãos, algumas pessoas, Senhor, têm sido vitimadas por este vírus, e eu peço a tua proteção, eu peço a tua bênção. Aqueles que foram contagiados por esse vírus, que o Senhor possa colocar as suas mãos, repreender o mal e restaurar a saúde do teu filho e da tua filha. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos uma bênção especial sobre a vida dos profissionais de saúde. Senhor, estende as tuas mãos, visita-os, lhe dê graça, força, saúde, para que eles possam cuidar da saúde daqueles que estão enfermos. É a nossa oração, é o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.